Não é de hoje que a cidade de São Paulo enfrenta um grande problema, as famosas enchentes. Para termos uma ideia, o primeiro registro fotográfico de uma enchente na cidade de São Paulo foi em 1862, naquela época de simplicidade rural. E, infelizmente, esse problema ainda persegue os moradores da cidade, porém, ainda com mais ocorrências, pelo fato de existirem mais detritos no fundo dos rios do que naquela época, obviamente. A drástica diminuição do problema pode ser feita pelos próprios moradores, sempre evitando de jogar lixo nas ruas, a prefeitura fazendo piscinões, rios vegetais, entre outros. Porém, esse tipo de problema nos dias de hoje é inevitável. Por isso, o aplicativo Flooded se destaca nesse quesito enchente, particularmente focado em rotas, informações e com uso altamente simplificado. Esse aplicativo pode vir a diminuir significativamente o número de pessoas que sofrem com esse tipo de desastre na cidade de São Paulo. Aqui no nosso formulário de especificação de requisitos, temos o seguinte. Nossa referência é Flooded Co, o nome é Flooded, certo? A descrição. O aplicativo Flooded visa proteger os cidadãos brasileiros de possíveis enchentes, consequentemente, diminuindo as vítimas desse tipo de catástrofe. Então, nosso foco é proteger os cidadãos brasileiros de possíveis enchentes que possam ocorrer na cidade deles. Então, a gente vem aqui logo para o escopo, né? Que aqui você pode ver que nosso objetivo é salvar vidas de animais, de pessoas, evitar abalos psicológicos pela perda de pessoas próximas e também bens materiais, que, por exemplo, se tiver uma enchente, invadir uma casa, por exemplo, os móveis daquela pessoa provavelmente vão estragar, ou, por exemplo, uma geladeira pode queimar. O nosso propósito e motivação é o seguinte: o aplicativo Flooded teve seu início assim. Por conta das estatísticas mostradas por órgãos do governo e imprensa sobre o impacto das enchentes, porque nitidamente é um problema muito sério que ocorre nas cidades, é muito grave e por isso deve ser tratado com grande cautela. Os dados serão obtidos através de um GPS em tempo real. Ele calcula o nível da chuva que está caindo, em milímetros, certo? Se as gotas estão mais juntas ou mais separadas, e a altura que a possível enchente pode alcançar ou que já se encontra naquele momento. Usuário-chave. São cidadãos brasileiros que possuem algum tipo de dispositivo móvel, um celular, e que têm preocupação com enchentes em sua cidade. Muito direto, muito claro. Aqui a gente tem as siglas ou abreviaturas, referências e a descrição do sistema. O aplicativo deverá ser baixado por meio da Play Store, que é o caso de dispositivos Android, certo? Ou App Store, que é iPhone, iOS. E também o usuário tem que possuir uma conta ativa no Facebook ou no Gmail para efetuar o login no aplicativo. Após estar dentro do aplicativo, o usuário vai poder informar a sua localização e o seu destino, se tiver algum destino, para obter as seguintes informações: nível de precipitação, milímetros de chuva, previsão do tempo, locais com riscos de enchente e, consequentemente, mostrará uma rota de fuga, por assim dizer. E é isso, esse foi o nosso formulário de especificações de requisitos. Oi, eu sou o Rafael da turma de Engenharia de Software e eu vim falar um pouco sobre o nosso projeto, que é o Flooded. Eu vim falar também sobre a monetização do nosso projeto. Bom, como podemos ver aqui no início do projeto, a gente gastou em torno de R$600, pagando e contratando o desenvolvedor Frontech, que fica R$25 a hora, e o desenvolvedor Backend, que também é R$25 a hora. E também a gente contratou um designer, que fica R$20 a hora, para criar o logo e etc. E também a gente colocou um investimento inicial para para não passar problema nenhum. Aqui, junto no Elevator Statement, características dos projetos e ferramentas de inscrições, nós gastamos ao todo R$376. Gastamos ali com o chefe de informação, chefe executivo, chefe de finanças e essas coisas. Bom, a gente também colocou uma parte que a gente gastamos com o nosso salário também, que tem que pagar todos os nossos funcionários e nós os programadores. E é isso. Aqui no nome, na escolha do nome definitivo, eu e mais os dois fundadores da Flooded, a gente demorou muitas horas para decidirmos o nome. Então, pagando nossos salários por hora, deu em torno de R$120. Já aqui no fim do projeto, a gente ao todo gastou R$978. Tirando tudo isso, a gente gastou mais um pouco com luz, água, comida, etc. Mas como o nosso intuito não é ganhar dinheiro e não é lucrar com o aplicativo, a gente nem colocou porque saiu do nosso bolso. Bom,
Aqui não tem lucro porque o nosso aplicativo ele é voltado para ajudar as pessoas, então a gente não prioriza o lucro, a gente prioriza mais uma ajuda social muito grande, porque as enchentes e os alagamentos é uma grande catástrofe e pode arruinar muitas vidas e pode arruinar famílias, casas e etc. É um processo muito simples. O nosso aplicativo vai somente verificar para o usuário se o local em que ele está tem algum perigo, ou seja, algum perigo com o clima, vai indicar as informações que estão sendo adquiridas, isto dentro do aplicativo. Vai adquirir o local do usuário, como por exemplo aí que vai estar aparecendo aí na tela, vai estar falando em São Paulo, porém pode ser em outras regiões. Utilizando o exemplo de São Paulo, vai adquirir o mapa de São Paulo pelo Google Maps. Vai verificar o histórico de alagamentos no local, vai verificar se tem algum alagamento ou se teve há minutos atrás, horas atrás, para o usuário. Vai verificar a precipitação atual no local, vai coletar todos os dados do ambiente que o usuário está. Vai pegar todos esses dados e depois vai formar um trajeto para dar o melhor trajeto possível para o usuário. Assim o usuário não vai ter um trajeto com um clima péssimo, com um clima ruim que tem alagamento. Muito bem, o nosso app tem primeiramente a seleção de idiomas, sendo o espanhol, o inglês e o português, para estrangeiros. A nossa segunda tela tem o login, em que o usuário pode logar com a conta dele do Facebook ou a do Google. Tem também o cadastro através dentro do aplicativo, onde ele se cadastra e logo após ele pode fazer o login dele. Na terceira tela temos a localização manual, ou seja, ele insere a localização dele e o destino dele. E tem a opção dele salvar o destino dele, para ele não esquecer. Aqui na quarta tela temos o Maps, aqui vai estar a localização do usuário. Aqui em rotas, o usuário vai ter a opção de ver o nível de precipitação do ambiente, vai ter um milímetro da chuva, o horário de possível chuva, os riscos de enchentes e mais rotas secundárias caso ele não queira a primeira rota, e a opção de retornar ao menu. Bom, o Flooded ele tem a função de informar para o seu usuário a quantidade de milímetros que irá chover naquele dia, o possível horário que irá chover, a precipitação de chuva naquele dia e informar se haverá alguma enchente em locais desejados. E também ele lhe oferece a melhor rota para um destino desejado. Por exemplo, você quer ir até o shopping, mas naquele dia tem um grande risco de chuva e de alagamentos. O Flooded ele lhe informa a melhor rota para o shopping, buscando evitar fortes chuvas, alagamentos, névoas e dentre outros. Bom, o Flooded é bem completo nesse quesito. Muito bem, aqui no nosso fluxograma, o cliente tem 3 funcionalidades. Entre elas, ele pode escolher entre explorar o mapa, ele tem o recurso de explorar o mapa, o GPS, informar o destino em que ele está, ou ele mesmo adicionar o destino dele manualmente. A previsão, que verifica se vai ter alagamento, se vai ter chuva, como vai ser o clima a partir das próximas 24 horas. A parte do aplicativo, o aplicativo que ele vai fazer, ele vai procurar, ele vai checar o clima, se vai ter a partir das 24 horas, como vai estar o clima, e vai mostrar um trajeto melhor, mais curto
ou talvez mais longo, tudo dependendo do clima, mas o aplicativo vai mostrar, vai dar para o cliente uma rota para ele poder seguir, que esteja sem chuva, que o clima esteja ótimo, em perfeitas condições para ele utilizar essa rota. Porém, ele vai ter uma função que o cliente pode usar outras rotas. Se ele não gostar daquela rota que o aplicativo ofereceu, o aplicativo dá outras alternativas de rota para eles. Mas o mais recomendável da rota vai ser a primeira rota que o aplicativo vai dar para o cliente. Flooded, desvie do problema.